Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Alguns temas são muito presentes na liturgia da palavra desta primeira semana da Quaresma. O tema do amor ao próximo, nós ouvimos já em diversos textos dessa semana, o tema da santidade, ligado então com uma prática de solidariedade, de amor ao próximo, a conversão, o cumprimento da vontade de Deus, porque a conversão se identifica com cumprir a vontade de Deus na nossa vida. A oração como uma consequência da conversão e também como motor da conversão, que se ajudam reciprocamente, e não somente contempla o que é a santidade, mas os textos vão insistir que nós somos chamados à santidade, a sermos santos como Deus é santo. A antífona de hoje, ela vai dizer assim: lembrai-vos de vossa misericórdia e vosso amor, pois são eternos. Nossos inimigos não triunfem sobre nós, libertai-nos, ó Deus, de toda angústia. O tema da misericórdia e do amor é determinante do caminho de conversão, porque a conversão não nasce do meu empenho de buscar a Deus, mas de uma resposta a um Deus que me buscou por primeiro, que ama independentemente daquilo que nós somos. Hoje, nós na primeira leitura, nós nos encontramos com um curioso texto sobre a misericórdia. A história deste profeta, ele é enviado para Nínive, estamos falando de Jonas, e ele vai ali, mas não querendo a conversão dos ninivitas, que são povos estrangeiros. Deus o envia para evangelizar, para anunciar a conversão àquela cidade, e então ele torce para que a cidade não se converta, para que ela seja destruída. Então vejamos, a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela primeira vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive. Veja, o próprio Deus reconhece que é uma cidade grande. Era preciso 3 dias para atravessar a cidade. Então este profeta, Jonas, ele faz 1/3 da sua missão. Ele percorre só 1 dia da cidade e pregava: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Veja que Deus não mandou ele anunciar a destruição. É ele que não quer anunciar naquela cidade. É ele que faz o trabalho, só 1/3 do trabalho, e já anuncia a destruição. Então os ninivitas acreditaram em Deus, e até o rei decreta que não devem comer, não devem beber, devem começar um caminho sério de penitência. Homens e animais devem cobrir-se de saco, rezarão a Deus, cada um deve afastar-se do mau caminho e das práticas perversas. Deus, talvez, assim vai dizer o rei, volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazê-los, e não o fez. Então, acontece com a pregação de Jonas aquilo que não acontece em Israel, por exemplo. Nunca teve um fenômeno de conversão assim. A história desse profeta é muito curiosa, porque é aquele que vai ser engolido pela baleia. Ele foge do chamado de Deus. Depois ele é assim, um profeta rabugento, que vai ali para anunciar a destruição, com má vontade, fazendo um pouco do trabalho que tinha que fazer. E então, para este profeta, como também para nós, o desafio é compreender que Deus é misericordioso. Deus é um Pai bondoso. O Salmo de hoje, nós voltamos ao Salmo 50, que eu já lhe dizia que é como um refrão que vai nos acompanhar durante a Quaresma. Voltaremos muitas vezes a ele. E a terceira estrofe, que é aquela nova no texto de hoje, vai dizer assim: pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Ou seja, o sacrifício, o holocausto que Deus quer de nós é a nossa conversão, que ela vale mais do que o sacrifício do nosso, que os holocaustos. Um chamado a oferecer-nos a Deus como um holocausto vivo, assim como vai dizer o Novo Testamento. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Depois do seu pecado, dos seus pecados, Davi confessa o seu pecado, crê na misericórdia de Deus, e agora ele fala: é a própria ação de Deus que vem na minha vida. Na aclamação
voltai ao Senhor vosso Deus. Ele é bom, compassivo e clemente. É a clemência, a bondade, a misericórdia que nós vemos na história de Deus com Nínive, apesar da objeção de Jonas. É a clemência que nós vemos, a misericórdia, na relação de perdão para com Davi. É a clemência que Deus tem para com todos, para com cada um de nós. No Evangelho de hoje, depois de Jesus dizer aquela bem-aventurança, feliz de quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática, então as pessoas que estão, as multidões que estão ao redor de Jesus, eles pedem um sinal. E então a expressão de Jesus: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Qual o sinal de Jonas? Aquilo que nós ouvimos na primeira leitura. Ou seja, para Nínive era Jonas o sinal. Não pediram nenhum milagre, nenhuma coisa extraordinária. A pregação de Jonas já bastava como um sinal para que eles se convertessem. Mas continua Jesus no Evangelho: com efeito, foi um sinal Jonas para os ninivitas. E um outro exemplo ele vai citar: a rainha do sul, que vem para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, para ela, a própria sabedoria de Salomão não buscou nenhum outro sinal. Era a sabedoria de Salomão que era um sinal. E as pessoas que conviviam com Jesus tinham que ele era o sinal, um sinal maior do que Jonas e do que Salomão. E o que fazem? Pedem um sinal. Mas no Evangelho, Jesus vai fazer muitos sinais, muitos milagres. E lembre-se que aqueles que não queriam se converter, até diante dos milagres de Jesus, vão dizer assim: é pela força de Beelzebul que ele faz um milagre. Então, vem sempre em mente aquela expressão de Santo Tomás de Aquino: quem crê não tem necessidade de milagres. E para quem não crê, até os milagres são banalizados, não servem de nada. Então, a fé cristã se fundamenta na força da palavra de Deus. A busca por sinais prodigiosos que temos também no nosso tempo merece a mesma expressão de Jesus: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum outro sinal lhe será dado, a não ser o Cristo. Para nós, esse sinal é o Cristo. Então, Jesus vai dizer assim: no dia do juízo, os ninivitas e a rainha do sul vão se erguer para julgar essa geração, porque aqui tem alguém maior do que Salomão, aqui tem alguém que é maior do que Jonas. De fato, aquilo que faz Jonas é grandioso, mas é pouco em relação a Jesus, porque Jonas anuncia uma palavra que não é dele. Jesus é a própria palavra de Deus encarnada, que vem ao nosso encontro. A sabedoria de Salomão é admirada, mas Jesus é uma sabedoria muito maior, porque ele é a sabedoria, a perfeição de Deus, a sua essência encarnada, presente no meio de nós. Se Deus falou por Jonas e por Salomão, e de fato falou, muito mais ele nos fala através da pessoa de Jesus. Então, é ele o nosso sinal. É ele o ápice da revelação. Não temos outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. É ele a plenitude de tudo aquilo que Deus quis falar para a nossa humanidade. E é plenitude no anúncio e plenitude na realização. Tanto é assim que a cada vez que nós celebramos a liturgia, a cada vez que nós lemos a palavra de Deus, não estamos acrescentando algo novo à revelação, mas estamos fazendo memória desta revelação já concluída em Jesus e que nós, igreja, temos ainda que entendê-la, que aceitá-la. Então, que nós entramos na história de salvação não a partir do prolongar a revelação, mas na aceitação na nossa vida pessoal do mistério que nos foi revelado em Cristo. A oração de hoje vai dizer assim: considerai, ó Deus, com bondade o fervor do vosso povo, e enquanto mortificamos o corpo, sejamos espiritualmente fortalecidos pelos frutos das boas obras. Veja que sempre uma alusão à penitência, à mortificação, mas fala assim que considerai, Senhor, o nosso fervor. Entremos com fervor, e esse fervor deve ser manifestado também nas boas obras que devemos praticar.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.